Graça, paz e alegria, irmãs e irmãos. Espírito, Espírito, que desce no fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Eu navegarei. Amém. Que alegria estarmos aqui hoje reunidos, reunidas para celebrar o domingo de Pentecostes. Diferente do Natal e da Páscoa, que o mercado se apropria muitas vezes, propaganda na televisão, no comércio, e às vezes tem uma maior visibilidade também por isso, o Natal e a Páscoa. Pentecostes não tem essa apropriação por parte do comércio, do mercado, das propagandas, e às vezes termina não sendo tão percebido quanto o Natal e a Páscoa. Mas Pentecostes é de fundamental importância. É a continuidade da Páscoa, é a continuidade da ressurreição. Pensar Pentecostes, experimentar Pentecostes, é experimentar a continuidade da Páscoa, é experimentar a continuidade da ressurreição de Jesus. E a igreja precisa cultivar essa compreensão, esse sentimento, essa emoção, essa alegria do domingo de Pentecostes e dos significados de Pentecostes na vida da igreja. Pentecostes, como já foi dito hoje pela manhã, era uma das festas judaicas que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Lembrando que no Antigo Testamento, a Páscoa, que quer dizer passagem, se reportava principalmente a passagem da escravidão do Egito para a liberdade. A experiência desse Deus libertador, que na sua relação com aquele povo escravizado, o povo hebreu, liberta aquele povo da escravidão do Egito e o conduz para a libertação, primeiro no deserto, depois a terra prometida. Esse era o sentido principal da Páscoa dos judeus. E 50 dias depois dessa Páscoa se celebrava o Pentecostes, que era a festa das colheitas, a colheita do trigo, a colheita da plantação. E também se celebrava a aliança e a dádiva da lei. Deus não só liberta o seu povo, como também ensina esse povo a viver em liberdade. Ensina esse povo a não repetir as maldades que eles experimentaram no Egito. Ensina esse povo a acolher o estrangeiro, o órfão, a viúva, a buscarem viver a justiça e a fraternidade. Isso se dá principalmente a partir da lei revelada a Moisés. Moisés leva para todo o povo. No novo Pentecostes, no Pentecostes cristão, a Páscoa, a passagem, significa principalmente a passagem da morte para a vida, a ressurreição de Jesus. Esse é o sentido central da Páscoa que celebramos. A vitória da vida sobre a morte, a vitória de Jesus sobre todo aquele processo de crucificação, de violência. E a cruz não foi a parada final, mas sim a ressurreição. Jesus ressuscita e faz essa passagem da morte para a vida. É essa passagem que nós celebramos na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição de Jesus, aconteceram muitas coisas, como nos relata Atos dos Apóstolos. Depois que ressuscitou, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, já ressurreto, convivendo, ensinando, consolando, fortalecendo, encorajando. Depois desses 40 dias, um tempo de preparação, os discípulos perguntam a Jesus: é agora, Senhor, que vais estabelecer o reino de Israel? E Jesus diz: não cabe a vocês saberem os tempos que só o Pai sabe. E ele diz que o que cabe a vocês é o seguinte: vocês receberão a força do alto, e essa força do alto vai dar coragem e sabedoria para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois dessa promessa,
ascende, sobe, volta para o Pai e deixa os discípulos ali 10 dias sem a sua presença, como estava ressurreto. Depois desses 10 dias, completando 50 dias depois da Páscoa, acontece o que nós vamos ler agora em Atos capítulo 2, versículos 1 a 21. Então peço aos irmãos e irmãs que abram suas Bíblias agora em Atos capítulo 2, versículos 1 a 21. Vamos ver o que aconteceu 50 dias após a Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus, depois dos 40 dias dele convivendo com discípulos e discípulas. 50 dias depois, na festa de Pentecostes, que já era uma festa celebrada pelos judeus, vamos ver o que acontece para aquela primeira comunidade de cristãos e cristãs, primeira comunidade que vai assumir a comunhão, a fé e a missão em Jesus Cristo. Então, Atos capítulo 2, versículos 1 a 21, que diz o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, nos ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce. Então Pedro, que aí estava com os outros 11 apóstolos, levantou-se e falou-lhes em voz alta: homens da Judéia, e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, está acontecendo aquilo que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês vão profetizar. Os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu Espírito também sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Farei prodígios no alto do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, dia grande e glorioso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Foi isso que aconteceu, irmãos e irmãs. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, e é isso que nós celebramos. O que aconteceu foi o derramamento
derramamento do Espírito Santo sobre a primeira comunidade cristã. Homens e mulheres que estavam ali reunidos, depois da promessa que Jesus fez: vocês receberão a força do alto, e essa força guiará vocês para que sejam minhas testemunhas, aqui até os confins da terra. É isso que acontece no dia de Pentecostes. O Espírito é derramado e ali nasce a igreja cristã. Não a igreja católica, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja batista, ou a igreja anglicana, ou a igreja luterana, ou as igrejas pentecostais, não. Ali nasce a igreja cristã. Toda a igreja cristã tem o seu nascimento aqui em Pentecostes. Todas. E age não por ação humana, mas nasce pela ação do Espírito Santo. A igreja é gerada pela ação graciosa do Espírito Santo, que desce como fogo, e nós clamamos que venha como em Pentecostes e nos encha de novo. E é significativo que a semana de oração pela unidade cristã se encerre hoje, tem a sua culminância hoje, no domingo de Pentecostes, onde todos nós, todos e todas nós, cristãos e cristãs de todo o mundo, encontram a sua origem no dia de Pentecostes, pela ação, pelo derramamento do Espírito Santo. E é importante, irmãos e irmãs, lembrar que há pouco foi lido aqui o texto de Gênesis sobre a Torre de Babel. Pentecostes é o inverno. E por quê? Como vimos aí no texto, o que foi a Torre de Babel? Os homens queriam construir uma torre para alcançar os altos céus, ou seja, os homens queriam construir uma civilização que alcançasse o lugar de Deus, o poder absoluto de Deus, um império infalível, invencível, um império eterno, o poder humano máximo, supremo, absoluto. Esse era o intento da Torre de Babel, para que sejamos famosos, diz o texto. E ali falava-se apenas uma língua, todos falavam uma língua. A princípio poderiam se entender, porque falavam a mesma língua. Mas o que acontece na Torre de Babel? Apesar de falar uma mesma língua, eles estavam movidos pela vaidade, eles estavam movidos por um desejo de poder, por um desejo de supremacia, por um desejo de sobrepujar, dominar, explorar os outros, pelo desejo de impor uma única forma de enxergar o mundo, uma única cultura. E é assim que funcionam os impérios, e é assim que eles colonizam os povos, como aconteceu com a Babilônia, como aconteceu com o Império Romano na época de Jesus, como aconteceu no Brasil, quando os portugueses trouxeram junto com o cristianismo a escravização, a morte para os indígenas, a exploração das nossas matas. Essa era a visão de Babel, a visão do imperialismo, a visão da prepotência, a visão do domínio sobre o outro, a visão da vaidade. Isso tudo é o que significa Babel. Por isso que aqueles tijolos, as tecnologias deles, não geraram entendimento, mesmo falando apenas uma língua. Falando uma língua, mas imperando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vontade de dominação, uma língua não gera entendimento. E foi isso que aconteceu em Babel. Deus, como um livramento para a humanidade, vendo no que é que ia dar aquele projeto de Babel, de um império absoluto, Ele opera e faz um grande livramento para todos nós, que é justamente gerar diversidade de línguas. Vejam, irmãos e irmãs, em Babel, a diversidade, como nos lembra o teólogo Júlio Gonzalez, a diversidade de línguas ali gerada não é um castigo, é muito mais um livramento. A diversidade é um livramento para todo o projeto imperialista, de hegemonia, de controle de todas as pessoas sob o mesmo padrão. E todos os impérios funcionam assim. O que aconteceu no Brasil com o Império Português? Negou as culturas indígenas, negou as culturas negras, demonizou as várias religiosidades,
explorou, destruiu a Mata Atlântica, explorou o país e queria que todas as culturas se enquadrassem na cultura vinda do colonizador. Essa é a forma de viver de Babel: impor a todas as pessoas o mesmo padrão, a mesma forma, acabar com a diversidade e assim exercer um poder absoluto. Todo sistema autoritário funciona assim, e é isso que representa Babel. Os tijolos não foram suficientes. E ontem eu li o livro do Reverendo Auro, Espírito Santo Hoje, e ele vai dizer: as tecnologias humanas nunca vão gerar a comunicação universal, o entendimento universal. Nem as espaçonaves, nem os meios de comunicação, televisão, rádio. Naquela época que ele escreveu o livro ainda não tinha internet. Mas podemos acrescentar nem a inteligência artificial. Nada disso, os automóveis, todo o maquinário, as invenções humanas, nada disso é capaz de fundar a paz entre os seres humanos. Esses são os tijolos de Babel. Porque com toda a tecnologia, se não operar, se não tiver abertura para o Espírito do amor de Deus, a confusão, a discórdia, as guerras é que vão prevalecer. Mas Pentecostes, irmãos e irmãs, é o inverso de Babel. Pentecostes é o contrário daquela experiência de Babel. Porque em Pentecostes não há uma língua só. Há uma diversidade de línguas e línguas estranhas. O que dificultaria o entendimento, a princípio. Em Pentecostes há pessoas judeus de todas as partes do mundo. Esses lugares citados aí no texto, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, até Roma, era um mundo conhecido naquela época. Então aí há representantes de todas as culturas e de todos os povos da terra naquele momento aí reunidos. Então, diversidade de línguas estranhas, pessoas de vários lugares. Mas aí houve entendimento, porque aí imperava não o orgulho humano, não a vontade de dominação, não a vontade imperialista, hegemônica de controlar e enquadrar todas essas pessoas num mesmo padrão. Não. Em Pentecostes impera o Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em Pentecostes. Por isso a diversidade não foi barreira. Por isso as línguas estranhas foram capazes de comunicar. Por isso as línguas estranhas foram capazes de comunicar as pessoas de vários lugares da terra. E as pessoas escutavam na sua própria língua. Olha o milagre da comunicação que só o Espírito Santo pode realizar. Só o Espírito Santo pode realizar isso, irmãos e irmãs. Nem a inteligência artificial, nem o celular, nem essas engenhocas todas são capazes de, por si só, gerar entendimento e comunhão entre as pessoas. Mas o Espírito Santo, sim, se houver abertura e disponibilidade e docilidade, entrega a ação do Espírito Santo, ele pode operar esse milagre do entendimento, da concórdia, da comunhão entre os seres humanos em sua diversidade. Por isso que em Pentecostes, línguas estranhas, a pessoas de vários lugares do mundo puderam ali entender as maravilhas de Deus. E puderam entender não numa mesma língua, puderam entender na sua própria língua. Então vejam a maravilha que o Espírito Santo faz no dia do nascimento da igreja. E com isso, nós também temos a vocação da igreja. A vocação de ser uma comunidade aberta a todos os povos. A vocação da igreja de ser uma comunidade aberta a todas as pessoas, sem acepção de pessoas, como refletimos aqui, e ao longo de Atos dos Apóstolos, o próprio Pedro vai reconhecer isso. A igreja é aberta a todas as pessoas, sem acepção de pessoas, como vai ser revelado ao Pedro ao longo da jornada da igreja em Atos dos Apóstolos. A igreja é feita de diversidade, ela é feita de unidade na diversidade, porque ali todos experimentavam o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Todos conseguiam compreender as maravilhas de Deus, mas isso era comunicado em diversas línguas, em diversas linguagens, diversas culturas. As culturas todas não eram
apagadas, aniquiladas, como é feito com os impérios de Babel, como é feito pelos colonizadores ao longo da história, que vão dizimando tudo, os ecossistemas, os povos, as culturas. Não, em Pentecostes as culturas são preservadas, e é nessa diversidade de povos e culturas que o Espírito opera e comunica as maravilhas de Deus. O Espírito que gera unidade na diversidade, o milagre da comunhão, da paz e da alegria. Esse Espírito, irmãos e irmãs, é o que faz aquilo que lemos no profeta Ezequiel. Ele transforma um vale de ossos secos, realidades de morte, de sofrimento, de adoecimento, em realidades de cura, em realidades de vida e ressurreição, porque é isso que Jesus era. Como o próprio Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que o Espírito faz, tornar presente Jesus que está lá à direita do Pai, mas que está presente em nós, está presente na sua igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença do próprio Jesus, que é ressurreição e vida no meio de nós. E é assim que a igreja nasce, irmãos e irmãs, com o derramamento do Espírito de amor, com o reinado do amor. O Espírito reina, e onde o Espírito Santo reina, reina o amor. E onde reina o amor, Deus aí está. Vamos cantar? Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. A igreja nasce sob o reinado de Deus, o reinado do amor. Esse é o reinado de Jesus. E o Espírito continua sendo soprado na vida da igreja, irmãos e irmãs. Da igreja espalhada por todo o mundo, para que ela continue aquilo que Jesus começou. Assim como as primeiras comunidades que nascem em Pentecostes. Nós recebemos a força do alto, e essa força continua sendo derramada sobre nós, para que nós possamos viver e comunicar as maravilhas de Deus, a maravilha do amor, da salvação em Cristo Jesus, e não conforme Babel, porque conforme Babel nós repetiríamos aquilo que os colonizadores fizeram aqui, destruindo culturas, destruindo espiritualidades, usando da violência, da injustiça, dos latifúndios, do sofrimento e da morte. Infelizmente a igreja, em sua história, muitas vezes se rendeu a Babel, a lógica de Babel, e não ao sentido de Pentecostes. Mas uma vez mais nós clamamos: Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e enche-nos de novo. Por isso nós clamamos para que Deus derrame o seu Espírito, para que nós vivamos a nossa comunhão e a nossa missão conforme Pentecostes. Não uma missão, uma comunhão feita de segregação, uma comunhão feita de discriminações, uma comunhão seletiva. Esse daqui pode, aquele ali não pode. Não, a comunhão sem acepção de pessoas, a comunhão na fraternidade, na solidariedade. Essa é a comunhão dentro do Espírito de Pentecostes. Colonizadora, de dominação do outro, de desprezo pelo outro, de negação das diversidades. Não, a missão de Pentecostes é essa que nós vimos aqui, de unidade na diversidade. A diversidade não anula as particularidades não se impõem sobre a diversidade, mas a partilha, a comunhão, a comunicação, a acolhida, a cuidado, a serviço. Quando nós vemos a igreja que nasceu, descrita mais adiante, lá no versículo 42 em diante, nós vemos que essa comunidade que nasce pela força do Espírito é uma comunidade feita de oração, de perseverar no ensino dos apóstolos, de comunhão fraterna e de partir do pão. E lá diz: todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Essa é a igreja que nasce.
uma igreja que reparte, uma igreja que é solidária. Às vezes isso é associado ao comunismo, não é? E às vezes os cristãos foram acusados de comunistas. Mas isso aqui, de repartir os bens e atender às necessidades das pessoas, muito antes do comunismo, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Comunidades em que as pessoas repartem o que têm e as necessidades de todos são atendidas, é muito antes do comunismo algo que Jesus deixou para nós e que é algo a ser vivido pela igreja: a partilha, a solidariedade, a fraternidade. Então, irmãos e irmãs, quando cantamos e oramos, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, orando, possamos clamar, suplicar, interceder para que o Espírito nos ajude a viver o Pentecostes hoje. Esse Pentecostes que é feito de unidade na diversidade, que é feito de comunhão e missão solidária, que é feito de paz e alegria. Espírito, Espírito, que desce como fogo, quem come em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e